como era passar férias sem internet? Você consegue imaginar suas férias sem internet? Sem celular? Sem redes sociais? Sem Netflix? Respira fundo? Sem Wi-Fi? Pois é. Hoje a gente reclama quando o 4G cai por 10 minutos. Mas por décadas, o Brasil inteiro sobreviveu a férias inteiras sem internet. E o mais curioso, eram férias maravilhosas. E é disso que a gente vai falar hoje, de como era passar férias quando o máximo de conexão que existia era o fio do telefone preso na parede. Então já deixa o like, se inscreve aqui no Pop Sem Filtro e vem comigo mergulhar na nostalgia de um tempo em que a diversão era analógica, barulhenta e cheia de histórias para contar. A contagem regressiva para as férias. O clima começava antes mesmo das férias chegarem. A escola virava praticamente um evento social. Última semana de aula era sinônimo de levar o jogo da forca para o caderno, fazer campeonato de quem apagava o quadro mais rápido. E claro, o clássico, trocar o número do telefone fixo com os amigos para marcar de se ver. E não tinha grupo no WhatsApp para combinar as coisas não. Você ligava e torcia para a mãe do seu amigo não atender mal-humorada. Alô? Quem tá falando? O que você quer com ele? E quando você pedia para ele descer? Era o drama. Ele não pode agora. Tá almoçando. Pronto. O rolê morria ali. Mas quando finalmente chegava o último dia de aula, era só felicidade. Mochila jogada no canto, chinelo no pé e a sensação de liberdade total. As férias tinham começado. A rotina das férias sem internet. A primeira coisa que a gente fazia? Acordar tarde. Quer dizer, tarde pra época. Porque naquela época, acordar tarde era tipo 9 da manhã. Você ligava a TV e já começava o ritual. TV Globinho, Bom Dia Cia, Sessão da Tarde, Show da Xuxa, Castelo Rá-Tim-Bum. E quando não tinha nada bom passando, era hora de procurar o que fazer no mundo real. A diversão vinha de coisas simples. Jogar taco ou bait na rua. Subir em árvore para pegar goiaba. Ir pra casa da avó, comer bolo de fubá. E claro, passar a tarde toda na calçada com os amigos, inventando brincadeiras. Quem viveu sabe o que era queimada? Esconde, esconde. Mãe da rua, pega. Pega congelante, telefone sem fio e até stop com papel e caneta. E acredite, dava pra se divertir o dia inteiro com isso. E nada de postar story, no máximo, tinha aquela foto ruim, tirada com câmera descartável, que você só ia revelar semanas depois. A era dos games offline. Para muita gente, as férias sem internet eram sinônimo de videogame. Mas estamos falando da época em que jogo era cartucho. E salvar não era uma opção tão simples. Super Nintendo Mega Drive, Master System, PlayStation 1. E se o jogo travasse? Já era! E tinha aquele momento de desespero. Assoprar o cartucho para ver se voltava a funcionar. Não mexe no fio. Se cair agora, perde tudo! Esse era o terror do gamer dos anos 90. Mas além dos consoles, também tinham os portáteis. Game Boy, Tamagotchi. E aquele Brick Game com o Tetris. E 9.999 jogos. Que na verdade eram o mesmo jogo com nomes diferentes. E quando o videogame acabava a pilha, a gente voltava pro mundo real. Ia andar de bicicleta, jogar bola ou inventar alguma aventura no quintal. Filmes, fitas e sessão da tarde. Sem streaming, sem YouTube, sem TikTok, o cinema das férias era a TV aberta e as locadoras, a sessão da tarde, era o ponto alto do dia. Tinha sempre os mesmos filmes reprisados 1000 vezes. Mas a gente amava. Querida, Encolhi as Crianças, Esqueceram de Mim, Os Goonies, Karate Kid, Ghost, Curtindo a Vida Doidado. E claro, os filmes da Xuxa e dos Trapalhões. E quando não tinha nada na TV, era hora de ir até a locadora do bairro. Aquele cheirinho de fita VHS, os pôsteres colados na parede. E o medo de escolher errado e ficar o fim de semana todo preso com um filme chato. E não podia esquecer de rebobinar antes de devolver, senão pagava a multa. Era o modo offline da vida real. O verão das ruas, sorvetes e bicicletas. Nas férias, a rua virava o parque de diversões da galera. A gente vivia com o pé preto, o joelho ralado e a roupa suada. E era feliz. Tinha o ritual do sorveteiro, passando com o sino, o carrinho de picolé e aquele clássico. Sorvete de limão é o mais barato. Então, foi esse mesmo. As crianças competiam para ver quem conseguia fazer mais barulho com o estalo do chicabom. E quando a grana acabava, o jeito era correr atrás do caminhão de gás ou do carro do ovo só para se divertir com a música. À tarde, era a hora do rolê de bicicleta. Sem GPS, sem mapa.
e sem preocupação. A gente sumia por horas e só voltava quando o sol começava a baixar. O famoso entra pra casa antes do Jornal Nacional. As trilhas sonoras das férias. Mesmo sem internet, a gente vivia cercado de música. A rádio era o nosso Spotify. Transamérica, Jovem Pan, Nativa, Manchete FM. Todo mundo tinha uma estação favorita. O som vinha do radinho de pilha, do carro do pai, ou do famoso toca-fitas. E quando tocava a música do momento, era aquele desespero para gravar na fita cassete. Xi, ninguém fala, tô gravando! E no meio da música, vinha o locutor. Essa é mais uma da sua Jovem Pan? O sucesso do verão. E arruinava a gravação inteira. Mas era isso que deixava as férias com trilha sonora própria. A música ficava associada àquele verão para sempre. As amizades de férias. Sem redes sociais, amizade de férias era coisa séria. Você fazia amigos novos na rua, na casa da avó ou na praia. E passava um mês inteiro com eles, como se fossem irmãos. A gente inventava brincadeiras, fazia clubes secretos, trocava figurinhas e combinava códigos de mãos. E quando as férias acabavam, era uma dor no coração, porque sem internet, manter contato era quase impossível. No máximo, a gente anotava o endereço para mandar carta, ou telefone fixo com DDD. Mas na maioria das vezes, a amizade virava lembrança e a gente só se reencontrava no próximo verão. Talvez por isso fosse tão mágico. Cada férias parecia uma vida nova. O drama do fim das férias. Mas toda boa história tem um final. E nas férias, ele chegava rápido demais. O último domingo era sempre melancólico. Aquele cheiro de uniforme novo, o estojo com lápis apontado e o desespero de lembrar que tinha lição de casa para entregar. Meu Deus, eu tinha que ler o meu pé de laranja lima inteiro. Aí vinha a corrida de última hora para fazer tudo. Mas mesmo com o fim das férias, ficava aquele sentimento bom. A lembrança das tardes ensolaradas, das risadas na rua, dos jogos, das músicas e da liberdade de viver o momento. A liberdade que não volta. Passar férias sem internet era, acima de tudo, viver o presente. Não tinha selfie, nem post, nem stories. Mas tinha risada, tinha sol, tinha tempo. Isso valia mais que qualquer Wi-Fi. A gente não precisava provar pra ninguém que estava se divertindo. Bastava estar ali, com os amigos, suado, rindo, curtindo cada segundo. E quer saber? Talvez a gente não precise tanto voltar no tempo. Mas sim, voltar a sentir o que era viver sem pressa. Agora comenta aí. Qual era a sua brincadeira favorita nas férias? Você era do time que passava o dia na rua? Ou do que alugava filme e jogava videogame até de madrugada? Curte o vídeo, se inscreve no Pop Sem Filtro e compartilha para todo mundo que já viveu as férias sem internet. Porque essa geração merece lembrar como era bom viver o mundo offline.